Hoje, o plenário do Senado Federal vai votar, finalmente, o substitutivo do PL 182 de 2024, o PL do mercado de carbono. Tá? Esse texto vem sendo discutido de forma intensa nos últimos 2 anos. Vamos lembrar aqui que o texto para se criar um mercado de carbono regulado no Brasil, ou seja, aquele criado por meio de lei, criando obrigações legais, começou a ser trabalhado desde o PL 412 de 2022 do Senado Federal, depois passou para a Câmara dos Deputados e agora voltou novamente para o Senado Federal. O que podemos esperar dessa tramitação, dessa votação de hoje? Bom, os senadores vão votar hoje um texto que teve como base já 2 PLs anteriores, tá? Um do Senado e outro da Câmara, que resultou com o 182. Se a gente parar para analisar o texto do 182 hoje sendo votado, ele tem mais ou menos 80% já do texto do PL 412. E esse PL já determinou esse desenho básico do que seria o mercado de carbono regulado brasileiro, o SBCE. Ou seja, aqueles tetos que nós já conversamos aqui previamente na coluna, de 10 mil toneladas ano de emissão para fazer inventário e 25 mil toneladas ano acima. Passando esse teto, tem que comprar esses créditos de carbono. Isenção do agro primário, ou seja, atividades básicas de agricultura e pecuária dentro da fazenda estariam isentas da obrigação desses 2 tetos, mas o produtor pode entrar como emissor de créditos de carbono nesse sentido. Tá, o restante dos setores da economia, como industrial, serviço, e inclusive aqui a agroindústria, processos industriais das commodities agrícolas, estariam dentro do escopo do SBCE. Contagem de APP de reserva legal como área elegíveis para a queda de carbono, tudo isso que veio do 412 está sendo mantido aqui no 182. Vamos lá, quais são os 2 grandes pontos aqui de mudança desse substitutivo hoje sendo votado para os textos anteriores? Tá? Aqui, a única inovação que houve por parte dos senadores com relação ao texto já aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado e no plenário da Câmara dos Deputados foi o seguinte. O principal ponto aqui de diferença é que, no texto que veio da Câmara, crédito de carbono seria uma forma de certificado de recebível para mercado de capitais. Ou seja, aqui de forma muito semelhante ao certificado de recebível do agronegócio ou imobiliário, haveria um exclusivo para crédito de carbono, que seria o CRAM. Tá? Aqui nesse texto atual, o CRAM foi excluído e se volta ao entendimento prévio do Senado Federal de que o crédito de carbono seria um valor mobiliário. Ou seja, aquele conceito previsto na Lei das Sociedades Anônimas Brasileiras, que poderia ser equivalente a um dividendo, uma ação, sabe, um contrato de investimento, contrato futuro. Então aqui você tem uma noção mais ampla do crédito de carbono, que do ponto de vista para o mercado de capitais é mais positivo, certo? Mesmo porque se criar um certificado de recebível exclusivo para o lastro em carbono, você fecha muito o conceito e você exclui, de certa forma, outros serviços ecossistemas de PSA que podem também compor como lastro de instrumentos financeiros. Outro ponto aqui que foi de alteração com relação aos textos anteriores, você com relação à estrutura de governança, ao texto da Câmara dos Deputados havia delimitado a composição do órgão superior, que alguns ministérios seriam um órgão interministerial. Aqui os senadores eles remetem a um comitê interministerial já presente na Política Nacional de Mudanças Climáticas com vários ministérios previstos. Então aqui seria um órgão interministerial um número maior de ministérios. Foi uma alteração pontual do texto, mas com relação à estrutura de governança. Aqui não chega a ser muito bem uma mudança, mas é um ajuste do texto com relação ao RED, que são aqueles créditos de carbono oriundos de desmatamento evitado, muito utilizado no norte do país, na região amazônica. Tá? Esse ponto do RED ele foi acrescentado pelos deputados, porque essa citação, essa menção não havia no 412 do Senado Federal, foi colocado no texto da Câmara dos Deputados de forma extensiva, um pouco assim, demais até para um texto de lei. Aqui no Senado, agora novamente, os senadores ajustaram esse texto para ficar assim um pouquinho menor, mais enxuto, mas o mecanismo em si seria o mesmo. Às vezes a modalidade de RED continuam lá previstas. Aqui o que deu uma ajustada no texto é com relação ao RED jurisdicional em relação ao RED privado. O RED jurisdicional é aquele que um Estado da Federação ou a União, né, o governo federal, podem criar com determinados espaços do território nacional. Aqui, um pedaço de um estado, um estado inteiro, uma parte de um município, que seria um RED que o governo estaria administrando e esses benefícios, esses lucros seriam divididos com a coletividade em alguns projetos específicos. Aqui, é uma modalidade RED muito prática, muito boa, porque você dá uma oportunidade para produtores muito pequenos ou comunidades locais que não teriam acesso a esse tipo de mercado. Mas aqui haveria uma sobreposição do RED jurisdicional sobre um RED privado, ou seja, fecha essa jurisdição para um RED específico, aquele ente privado, aquele produtor privado que quisesse
sair para fazer o seu próprio projeto, teria que pedir uma autorização para o CONARED, ser um pouco mais burocrático. Aqui seria um aviso mais de ofício, para realmente comunicar à CONARED que não haveria um processo para tirar, né, essa propriedade particular desse RED jurisdicional. Seria meramente uma comunicação que já estaria fora. Aqui são adaptações do texto, para que não houvesse essa sobreposição, esse possível conflito, digamos assim, entre um RED jurisdicional com a propriedade privada. Aqui o Senado aprovando esse texto, vamos ver se será aprovado ou não, contando que já tem 25 emendas a serem vistas, né, em cima desse texto agora, mas a partir do que o plenário do Senado aprova esse texto retorna para a Câmara dos Deputados, que aí, se aprovado, aí virá para a sanção presidencial. O processo legislativo aqui está um pouco tumultuado, porque foram muitos textos, né, muitos substitutivos, então criou um pouco dessa confusão no processo legislativo. Tá? Mas esperamos que o texto seja aprovado, porque isso, de certa forma, é um mecanismo de PSA que o Brasil está precisando. A gente tem um ordenamento muito de comando e controle, e também uma agenda muito positiva para o Brasil já anunciar agora na COP29 em Baku. Qualquer informação a gente retorna. Obrigado, tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.